Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou fazendo uma revisão de última hora para o PISM da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a parte 2 do módulo 1. A questão diz assim: uma perereca adulta deseja alcançar a outra margem de um córrego poluído sem cair na água. As duas margens estão no mesmo nível da água. Saltando em uma direção que faz um ângulo de 45 graus acima da horizontal, a perereca consegue permanecer no ar por um tempo de 0,6 segundos. Desprezando a resistência do ar e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e cosseno de 45 igual a raiz de 2 sobre 2, pode-se afirmar que a distância mínima entre as margens do córrego para que a perereca consiga atravessar sem cair na água é... Então, se a gente for analisar essa situação que ele descreveu aí, imagine o seguinte, ó, eu tenho lá as margens do rio, né? Então aqui está correndo as águas do rio, né? Esse rio poluído aí, segundo o problema falou. O que a perereca vai fazer? Ela vai chegar aqui na beirola da margem do rio e vai saltar, né? Então ela vai saltar aqui por cima e vai cair na outra beirola do rio. Então qual é o movimento que ela vai fazer? Ela vai fazer exatamente esse movimento aqui. Esse é o salto que ela vai dar. De acordo com o problema, né, ela vai demorar 6 segundos para fazer esse salto. E o problema quer saber o quê? A distância mínima entre as margens do córrego. Ou seja, ele quer saber qual é essa distância. Para a gente analisar essa situação, basta a gente lembrar do lançamento horizontal, né? O lançamento horizontal é aquele que a gente vai ter que fazer a análise no eixo XY, né? Então, o que o problema está falando? Ele está falando que a perereca vai saltar aqui, ela vai fazer uma trajetória com esse formato e vai cair aqui na frente. O que o problema quer? Ele quer exatamente qual foi o alcance da perereca, certo? A gente pode dizer que é um alcance D, né? Então, pensa assim, vamos analisar agora como se fosse um lançamento oblíquo, né? Bom, a perereca, quando ela salta aqui, ela tem uma determinada velocidade inicial. E de acordo com o problema, ela faz um ângulo de 45 graus com o seu lançamento, né? Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Como a gente vai ter que analisar essa situação, né? No eixo X, que eu vou chamar de V0x, e no eixo Y, que eu vou chamar de V0y, a gente tem que lembrar que o eixo do Y é o eixo do seno e o eixo do X é o eixo do cosseno. Lá do movimento, do lançamento oblíquo, eu tenho que lembrar, oblíquo não, horizontal, eu tenho que lembrar que quando a perereca atingir a altura máxima, a velocidade final na direção y é igual a 0, porque ela vai parar de subir e voltar a descer. Beleza? Outra coisa que o problema falou que é interessante é o seguinte: todo o tempo que ela permaneceu no ar foi de 0,6 segundos. Então, o que a gente pode dizer? Que ela demorou 0,3 segundos para subir e
0,3 segundos para descer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou determinar qual foi a velocidade na direção x e na direção y, certo? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, na direção x é v0x. Lembrando que vetor aonde um termina, começa outro. Se o v0x terminou aqui, aqui vai começar o meu v0y, certo? Ó, v0x, v0y. E com isso, eu sei que esse cara aqui vai ficar como meu v0. E esse ângulo aqui é o ângulo de 45 graus. Então, daqui, eu posso tirar aqui, cateto oposto sobre a hipotenusa é seno. Então, o seno do ângulo vai ser igual a v0y sobre v0. Ou seja, o meu v0y é igual a v0 seno do ângulo. Por isso que eu disse que o eixo do y é o eixo do seno. Agora, cateto adjacente sobre a hipotenusa é quem? Cosseno. Então, o cosseno do ângulo vai ser v0x sobre v0. Então, eu sei que o meu v0x vai ser igual a v0 cosseno do ângulo. Por isso que eu disse que o eixo do x é o eixo do cosseno. Beleza? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou determinar a velocidade inicial da bolinha. Como eu vou determinar a velocidade inicial da bolinha? Lembrando o seguinte, veja bem, né? Vamos analisar a subida da bolinha. Da bolinha não, da perereca. Olha só, a velocidade inicial eu não sei. Mas eu sei que a velocidade final na direção y é igual a zero. E o tempo de subida é igual a 0,3 segundos. Não é? Então, o que eu vou fazer nessa questão? Eu vou analisar assim, ó. Se a gente for pensar, a perereca está fazendo esse caminho aqui, ó. Só vai me interessar até aqui, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, já que a perereca está subindo, eu vou usar aquela relação de tempo, ó. Vi, vovó, aquela tarada. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, como o movimento é para cima, a aceleração da gravidade é negativo, porque ela está desacelerando. Então, vai ficar assim, ó, Vy é igual a V0y mais AT. Vy a gente sabe que é zero, como a gente disse aqui. Então, vai ficar zero é igual. O V0y, a gente sabe que é V0 seno do ângulo. Então, vai ficar V0 seno do ângulo menos GT. Como eu quero a velocidade inicial, vê se eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o GT, passo para o outro lado, então vai ficar GT é igual a V0 seno de 45. Gravidade é 10. O tempo de subida é 0,3, certo? É igual a V0 vezes seno de 45. Cara, seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é o quê? Raiz de 2 sobre 2, certo? Então, olha só como é que vai ficar a minha conta aqui. Vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 divididos por raiz de 2 é igual ao meu V0, certo? Ó, esse sobe multiplicando, esse desce dividindo. Se eu racionalizar isso aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, que V0 vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes raiz de 2, vai me dar 2 raiz de 2. Então, aqui vai ficar assim, ó, 6 raiz de 2
divididos por raiz de 2 vezes raiz de 2 me dá 2. Então, se eu simplificar o 3 com o 2, eu sei que a velocidade inicial vai ser o quê? 3 raiz de 2 metros por segundo. Beleza? Agora que eu determinei qual é a velocidade inicial da partícula, eu posso determinar o alcance. Por quê? Porque o alcance ele vai estar no eixo x. E no eixo x, a perereca não tem aceleração, não tem influência com o movimento da gravidade aqui. Então, o que eu vou dizer? Que no eixo x é movimento uniforme. Então, eu posso dizer o quê? Que velocidade é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Como o alcance é exatamente o espaço, eu posso dizer que ΔS é igual à velocidade vezes a variação do tempo. Que velocidade é essa? É a velocidade inicial da perereca. Então, ΔS vai ser igual a quem? 3 raiz de 2, né? Vezes, porque aqui não é V0x, então é 3 raiz de 2 vezes o cosseno de 45, que multiplica o tempo, que é 0,6. Certo? Por que 0,6? Porque é o tempo total que ela permaneceu no ar. Ó, tempo de subida mais tempo de descida. Vai ser o tempo que ela vai demorar para percorrer todo esse espaço. Então, eu sei que o meu ΔS ele vai ser igual a 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes 0,6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. 2 divididos por 2 dá 1. Então, eu posso simplificar todos esses caras. E aí, o meu ΔS vai ficar o quê? 3 vezes 0,6. Então, isso vai me dar um ΔS igual a 1,8 metros. 1,8 metros é a letra A. Beleza? Vamos fazer a questão seguinte. A questão diz assim: uma esfera de massa 1 kg está presa a um eixo vertical por meio de 2 fios inextensíveis de mesmo comprimento, conforme mostrado na figura ao lado. Quando o sistema gira em torno desse eixo, a esfera executa um movimento circular de raio raiz de 3 sobre 2 metros, como indicado na figura. Sabendo que a tração exercida no fio superior possui 34 newtons e considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 60 igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 igual a 1/2, letra A. Faça um anagrama de forças mostrando e identificando cada uma das forças que atuam na esfera. Bom, vamos lá. A bolinha ela vai executar um movimento circular. Se ela vai executar um movimento circular, ela vai ter que estar presa por fios. Então, de acordo com o nosso problema, ele deu até o valor de uma das trações, né? Ó, para cá eu vou ter, por exemplo, a tração 1 e para cá eu vou ter a tração 2. Beleza? Outra, o corpo, ele disse que o corpo tem massa de 1 kg. Olha aqui. Então, o que acontece? A outra é o peso. Como ele executa um movimento circular, como ele mesmo falou aqui, ó, executa um movimento circular de raiz de 3 sobre 2 metros, existe uma força que vai manter esse cara na trajetória circular. Quem é esse cara? É a nossa
força centrípeta. Então, eu tenho tração, peso e força centrípeta. Beleza? Bom, agora que eu já coloquei todas as forças, eu respondi a letra A, né? Ó, quem é o T? T é a tração. Então, eu posso dizer assim, ó, que T1 é igual a T2, que é identificado como tração. P é o peso, né, que ele pediu para identificar cada força dessa. E F, CP, é a força centrípeta. Beleza? Então, a gente tem aí todos eles identificados. Agora, na letra B, ele quer o quê? Quanto que vale T2? Então, eu vou escrever aqui, ó. A minha letra B, eu vou fazer aqui. Bom, eu vou analisar o seguinte. Aonde todas as forças estão sendo aplicadas? Eu gosto de fazer assim, ó. Não é esse ponto aqui, eu vou até fazer de vermelho. Não é nesse ponto aqui que as forças estão atuando? Então, eu vou vir aqui e vou colocar o meu pontinho vermelho. Bom, a gente sabe que aqui para baixo eu tenho o meu peso, né? Para cá eu vou ter a tração 2 e para cá eu vou ter a tração 1. Beleza? Quem mais está atuando ali? Cara, eu tenho para cá a força centrípeta, né? Ó, então, nesse sentido aqui, eu vou ter a força centrípeta. Agora que eu já coloquei aqui todas as forças que atuam na bolinha nesse ponto, eu tenho que analisar isso aí na direção XY. Então, olha só o que eu vou fazer. Ó. Eu venho aqui e coloco o eixo XY. Né? Ó, o eixo XY. E eu vejo o seguinte, quem está fora dos eixos? É a tração 1 e a tração 2, não é? Verdade. Então, para cá, eu vou ter a tração 1 no eixo Y e aqui eu vou ter a tração 1 no eixo X. A mesma coisa vai acontecer com a tração 2, ó. Para cá, eu vou ter a tração 2 no eixo Y e para cá, eu vou ter a tração 2 no eixo X. Beleza? Então, olha só para o desenho não ficar muito carregado, vamos pensar assim, ó, eixo X. Quais as forças que estão atuando no eixo X? Bola, vai ser fácil. Força centrípeta é força resultante, né? Então, a gente pode escrever o quê? Que a força centrípeta vai ser o T1x mais o T2x. Beleza? Beleza. Agora, quais as forças que estão atuando no eixo Y? No eixo Y, você vê que para cima eu tenho o T1y e para baixo eu tenho o peso e o T2y. Então, eu sei que o T1y vai ser igual a T2y mais o peso. Beleza? Então, a gente tem aqui a análise das forças resultantes que estão atuando na bolinha, tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Então, agora que eu tenho as relações, eu tenho exatamente que abrir essas relações. Por quê? Se eu analisar primeiro o eixo Y, já que eu tenho a massa, eu tenho o peso, né? Ele me deu o valor de T1. Então, eu vou ter o T1 aqui. E aí, eu vou descobrir o T2, que é o que ele está pedindo na letra B. Então, para eu descobrir qual ângulo eu vou usar aqui, né, a gente tem que, por exemplo, fazer um Z.
Ó, vamos fazer um Z aqui, ó, um Z. E aí eu descubro que esse ângulo aqui é igual àquele ali. Então, esse ângulo aqui é de 60 graus. Quanto que vale esse ângulo aqui? Ah, bola, 90 menos 60 vai dar 30. Então, quanto que vale esse ângulo aqui? 30 graus. Vamos fazer o Z de novo, ó. Se eu fizer o Z aqui, né, como esse ângulo é igual a esse aqui é 60. Então, quanto que vale aquele ângulo ali? 60. Entendeu? Ó, Z, é só você fazer o Z, que aí você descobre qual é o ângulo. Então, vamos lá. Eu vou analisar agora o meu eixo Y, tá? Então, no eixo Y, eu vou ter T1 vezes o T1 do eixo Y está aqui, ó, né? Então, quem vai ser o T1? Vai ser T1 cosseno de 60 é igual a T2 vezes o cosseno de 60 mais o peso, que é igual a mg. T1 ele disse que vale 34, né? Cosseno de 60, a gente sabe que é 1/2. E isso vai ser igual a T2, que é o que eu vou descobrir, cosseno de 60. Cosseno de 60 é igual a 1/2, mais massa, que é 1 quilo, que ele deu aqui, e a gravidade, que é 10. Beleza? Então, vai ficar assim, 34 vezes 1/2, 17. Vai ficar T2 divididos por 2, mais 10. Então, eu sei que T2 vai ser igual a 2 vezes 17 menos 10, né? Porque o 10 passa para lá negativo e o 2 sobe multiplicando. Então, eu sei que o T2 vai ser igual a 2 vezes 7. Então, a tração de 2 é igual a 14 newtons. Beleza? Agora, eu vou analisar o eixo X. Por quê? Porque no eixo X eu vou descobrir a velocidade. Olha só, como eu vou descobrir a velocidade? Preste atenção. Eixo X vai ser força centrípeta é igual a T1x mais T2x. Força centrípeta não é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado divididos pelo raio? Ele deu o raio, ó, então não tem problema. Quem é T1x? O T1x eu estou aqui, ó. Então, o que acontece? Eu vou usar esse ângulo. Se o ângulo está invertido, o eixo x vira seno. Então, eu vou ter T1 seno de 60 mais T2 seno de 60. Beleza? Vamos lá, a massa é 1. A velocidade é o que eu quero, divididos pelo raio, que é raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a T1, que a gente sabe que é 34. Seno de 60, o problema disse que é raiz de 3 sobre 2, mais o T2, que a gente descobriu, que é 14 vezes raiz de 3 sobre 2. Né? Então, o meu V2 vai ficar assim, ó. V2 é igual. A raiz de 3 sobre 2 sobe, né? Multiplicando. Então, vai ficar 34 raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 não, raiz de 3 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2. Mais 14 raiz de 3 sobre 2, vezes raiz de 3 sobre 2. Porque ó, esse multiplica esse termo e está multiplicando esse termo. Fiz a distributiva de uma vez. Então, olha só, aqui eu botei V2, não é V2, é V ao quadrado, né? Então, V ao quadrado vai ser
34 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, 2 vezes 2, 4, mais 14, que multiplica 3, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, divididos por 4. Então, o que vai acontecer? 34 vezes 3 vai me dar 102, divididos por 4. Mais 14 vezes 3, 42, divididos por 4. Então, eu sei que v ao quadrado vai ser 144 divididos por 4. Então, eu sei que v vai ser igual a raiz quadrada de 36. Então, a velocidade é de 6 metros por segundo. Beleza? Próxima questão. A próxima questão, ela fala assim. É possível manter boa saúde fazendo-se exercício sem a necessidade de aparelhos de ginástica complicados. Um exemplo é o uso de uma fita de borracha extensível. A intensidade do exercício pode ser adaptada variando-se a deformação inicial da fita. O gráfico ao lado mostra o módulo da força F que uma pessoa deve realizar sobre uma fita para deformá-la de um comprimento, ΔX. Letra A. Qual o trabalho que uma pessoa deve realizar sobre a fita para esticá-la de 40 centímetros a partir de sua posição de equilíbrio, posição em que a fita não está tensionada? E a letra B. Qual é a constante elástica dessa fita? Bom, vamos lá, né? Vamos pensar o seguinte. A força, ela está variando. Se a força está variando, eu não posso usar aquela relação que diz assim, ó. Lembra que trabalho é igual a força vezes a distância? Eu só posso usar essa relação de trabalho quando a força for constante, tá? Então, como é que eu sei que a força não é constante? Porque a força está variando, ó. A reta está inclinada. Se a reta tivesse assim na horizontal, aí poderia usar essa relação. Então, como é que eu vou resolver isso, bola? Você tem que lembrar o seguinte, que trabalho é numericamente igual à área da figura, quando a força for variável. Então, sempre que a força for variável, a gente vai fazer isso, beleza? Então, pensa, ele falou que ele vai esticar a fita até 40 centímetros. Então, 40 centímetros está aqui. E aí, o que acontece? A força variou até o 40. Se você notar aqui, qual é a figura que eu vou ter formada aqui? Ah, é um triângulo. Ah, então, trabalho é igual a quem? Base vezes a altura divididos por 2. Então, o meu trabalho aqui vai ser o quê? Base. Aqui, cuidado, tá em centímetro. E a gente não pode usar centímetro, a gente tem que usar metro. Então, 40 centímetros é igual a quem? 0,4 metros, certo? Então, vai ficar o quê? 0,4 vezes a força. Nesse ponto aqui, a força vale 100 newtons, divididos por 2. Então, o trabalho vai ser 40 divididos por 2. Eu vou ter um trabalho de 20 joules. Beleza? E aí, agora, eu vou calcular a constante elástica da fita. Como eu vou fazer isso? Usando força elástica. Força elástica é a constante da mola divididos pela sua deformação, né? Então, F é igual a Kx. Quem é essa força elástica? É exatamente a força que foi aplicada na fita. Então, vai ser o quê? 100 é igual a K vezes o que a mola distendeu, né? A mola não, a fita, né? Que é
0,4. Então, eu sei que K vai ser 100 divididos por 0,4, que é a mesma coisa que 1.000 divididos por 4. Multipliquei embaixo e em cima por 10 para tirar a vírgula. 100 divididos por 4 vai me dar 250 newton por metro. Beleza? Próxima questão. A próxima questão, ela fala assim: um bloco de massa M1 é solto partindo do repouso, do alto de um plano inclinado, com altura de 5 metros, como indica a figura. Não há atrito entre o plano e o bloco. Ao término da descida, o bloco percorre uma distância d na horizontal e há atrito. Nesse caso, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso é dado por μ igual a 0,5 e, a partir daí, o piso fica liso novamente. De forma que o atrito pode ser desprezado. Sabendo que o bloco perde 75% de sua energia com a dissipação de atrito e que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade do bloco na base da rampa. Letra B, a velocidade do bloco ao término do trajeto com atrito. E letra C, a distância percorrida pelo bloco no piso com atrito. Bom, analisar o seguinte, o bloco ele está partindo do repouso, então aqui em cima a velocidade inicial dele é 0. Quando ele chegar aqui embaixo, ele vai ter uma velocidade. Que velocidade é essa? Então, como é que eu vou analisar essa situação? Vou fazer por energia, né? Aqui em cima, a única energia que eu tenho é energia potencial. E quando ele chegar aqui embaixo, ele só tem energia cinética, porque não tem mais altura, não é? Como essa parte aqui da trajetória não tem atrito, eu tenho um sistema conservativo. No sistema conservativo, a energia se conserva, ou seja, uma se transforma em outra. Então, eu posso dizer que a energia potencial vai se transformar em energia cinética. Energia potencial é igual a mgh, energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Como o bloco, a bolinha, ela não vai perder massa, eu posso simplificar as massas e descubro que V é igual a raiz quadrada de 2GH. Então, V é igual a raiz quadrada de 2, que multiplica 10. E a altura, qual é a altura? Ele deu aqui, vale 5 metros. Então, eu sei que V é igual a raiz quadrada de 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. Então, eu chego à conclusão que a velocidade que ele atingiu aqui embaixo foi de 10 metros por segundo. Agora, eu vou fazer a minha letra B. O que ele quer na letra B? A velocidade do bloco ao término do trajeto com atrito. Então, veja bem, se quando ele chegou aqui, a velocidade dele era de 10 metros por segundo, tem atrito. A bola chegou aqui com uma determinada velocidade que eu quero saber, certo? Então, tem uma coisa aqui que o problema falou que é muito importante, que nesse pedaço tem atrito e o bloco perde 75% da sua energia por dissipação. Então, olha como a gente tem que ser malandro aqui. Se eu chamar, por exemplo, aqui de ponto A e aqui de ponto B, só para a gente analisar, né? Ele disse que quando a energia de B, ela vai equivaler a quantos por cento da energia de A? Se ele perde 75%, ele ficou com quanto? 25% da energia que ele chegou em A.
Então, eu posso substituir isso aqui da seguinte maneira. Energia em B, massa, a velocidade de B ao quadrado divididos por 2 é igual a 0,25, que eu já estou transformando isso aqui, 25% em 0,25, vezes mv ao quadrado sobre 2. Note o seguinte, o problema falou que durante essa parte com atrito, a bolinha não perdeu massa, então as massas são iguais. Então eu posso simplificar esses dois caras aqui, e eu sei que a velocidade de B ao quadrado vai ser 0,25 vezes a velocidade de A ao quadrado, ou seja, a velocidade ao quadrado em B vai ser 0,25 vezes o 10, né? Então, a velocidade vai ser raiz quadrada de 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 0,25, 25. Raiz quadrada de 25 é 5 metros por segundo. Achei a velocidade aqui no ponto B. Aí agora ele pergunta, qual é a distância percorrida? Mole, como a gente vai fazer a distância? Presta atenção. Eu não sei que a velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Eu não sei que a velocidade final foi de 5 metros por segundo. Então, eu posso dizer o quê? Que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Eu tenho a velocidade final, eu tenho a velocidade inicial e eu vou descobrir o espaço. Bola, eu vou usar a aceleração igual da gravidade? Não, cara, porque eu estou no plano. Então, no plano, eu não posso usar a aceleração da gravidade. Tá, e como é que a gente vai calcular isso aí? Fácil, presta atenção, eu vou até fazer em outra cor. Nesse trecho aqui, eu não tenho atrito? E qual é a fórmula do atrito? A força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes o peso, porque eu estou na horizontal. Beleza. E aonde que eu vou calcular a aceleração da gravidade aqui, a aceleração do corpo aqui no plano? Lembra que a segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração? Ah, entendi. Então, eu posso escrever que massa vezes a aceleração é igual a μ vezes mg. Não pode? Pode. Simplifico-se as massas e eu sei o quê? Que a aceleração é o coeficiente de atrito vezes a gravidade. Então, a aceleração vai ser igual. Coeficiente de atrito ele deu, que é 0,5. E a gravidade a gente também já sabe que é 10. Então, a aceleração do carrinho, no caso, é uma desaceleração, né? Então, por isso que eu vou botar menos aqui. Vai ser igual a quem? A menos 5 metros por segundo ao quadrado. Botei o menos porque é uma desaceleração. Beleza? Então, agora vamos lá, é só substituir os valores, porque eu tenho todas. Qual foi a velocidade final? Está aqui, ó, 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 2 que multiplica menos 5, ΔS. Então, vai ficar assim, ó, 25 menos 100, né? Esse 5 meu parecendo um 6, deixa eu consertar ele aqui. Então, aqui é 25 menos 100, que eu já passei o 100 para lá, é igual a menos 10 ΔS. Então, 25 menos 100 menos 75 é igual a menos 10 ΔS. Como eu tenho menos dos dois lados, eu posso dizer que ΔS vai ser 75 divididos por 10, isso vai me dar 7,5 metros. Beleza? Próxima questão.
A próxima questão, ela fala o seguinte: a partir do repouso, um corpo começa a se mover em linha reta sob a ação exclusiva de uma força constante de 15 newtons. O movimento termina quando o corpo atinge um obstáculo, depois de percorrer 100 metros. Considere W o trabalho dessa força sobre o corpo e K a energia cinética do mesmo corpo. Escolha a opção que mostra o melhor esboço do gráfico W por K com a localização mais adequada do ponto P, que corresponde ao instante t sobre 2, sendo a duração total do movimento dada por t. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão é o seguinte. Ele disse o seguinte, o corpo parte do repouso. Então, eu vou botar aqui como dados. Depois a gente vai analisar cada dado desse. Ele disse que o corpo partiu do repouso, então sua velocidade inicial é 0. Ele começou a se mover sob uma força de 15 newtons, então a força que atuou no corpo foi de 15 newtons. E ele percorreu uma distância, que eu vou botar aqui, de 100 metros. Beleza? E aí ele quer saber, ele disse que W é trabalho e K é para a gente chamar de energia cinética. Beleza? Então pensa comigo o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o meu trabalho. A gente tem que lembrar que trabalho é igual a força vezes a distância. Então, o meu trabalho vai ser uma força de 15 newtons atuando durante 100 metros. Então, eu sei que o meu trabalho é de 1.500 joules. Beleza? Aí, para eu achar a variação da energia, ou a energia cinética, eu tenho que lembrar do teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética diz o quê? Trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho vai ser igual a K, que vai ser igual a 1.500. Por que você está falando que é igual a 1.500, bola? Presta atenção. O corpo partiu do repouso. Quando ele está no repouso, a velocidade dele é 0. Então, eu posso dizer que a energia cinética não é igual a mv ao quadrado sobre 2. Se a velocidade dele inicial é 0, a energia cinética, quando ele está parado, é 0. E quando ele acabou de percorrer os 100 metros, ele tinha velocidade. E essa energia cinética, ela vai dar pela variação, o trabalho vai ser igual a essa variação de energia cinética. Então, eu posso dizer que o trabalho é igual à energia cinética, que é igual a 1.500 joules. Beleza? Então, agora, eu vou analisar os meus gráficos. O gráfico vai ter que ter 1.500 para o trabalho e 1.500 para a energia cinética. Então, a letra A está 1.500 e 1.500 para trabalho e energia cinética máxima. Esse gráfico aqui também, esse gráfico aqui também. Opa, esse aqui não está, está 4.500 e 1.500. Então, esse aqui está fora. E esse aqui, 4.500 e 1.500 também está fora. Então, agora eu fico entre o A, o B e o C. Porém, ele quer saber qual é o ponto mais adequado ao t sobre 2. Se é antes da metade, na metade ou depois da metade. Então, aqui a gente vai ter que analisar qual vai ser o tempo, Onde que eu vou colocar esse tempo em função do trabalho.
Então, o que a gente vai ter que lembrar? Que, como a força, né, o trabalho está aumentando, a gente acabou de ver por aqui que a velocidade está variando. Então, olha o que eu vou fazer. Trabalho não é igual a força vezes a distância. E a gente não sabe, então, que trabalho sobre a força não é igual a distância? Essa distância, ela é o quê? A variação do espaço, não é? Então, trabalho sobre força é igual a ΔS. Eu só vou botar isso aqui só para você sacar o que eu vou fazer. Não é um movimento uniformemente variado porque a velocidade está aumentando? Então, eu vou usar a função horária dos espaços, porque eu estou falando em espaço, distância. Então, ó, S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Como a velocidade inicial é zero, esse termo aqui some. E eu posso dizer que S menos S0 vai ser igual a 1 meio de AT ao quadrado. S menos S0, a gente sabe que é ΔS, entendeu? Então, a gente vai ter o quê? Que ΔS é igual a 1 meio de AT ao quadrado. Marotamente, a gente pode dizer o quê? Que esse ΔS é igual àquele ΔS ali. Então, eu tenho que trabalho sobre força é igual a 1 meio de AT ao quadrado. Achei uma relação que vai me ser muito útil, certo? Então, eu posso dizer que quando o tempo é t, a minha relação trabalho sobre força é igual a 1 meio de AT ao quadrado. E quando for o outro trabalho em t igual a 2? Eu vou chamar de W', né? Ó, vou botar aqui, ó, W' sobre a força, porque a força não vai mudar, é a mesma força, vai ser igual a 1 meio de A vezes o T não vai ser substituído por T sobre 2. Então, eu boto aqui, ó, T sobre 2 ao quadrado. Então, eu sei que W' sobre força vai ser 1 meio de A que multiplica T ao quadrado sobre 4. Então, a minha relação W' sobre F vai ser AT ao quadrado, certo? Ó, AT ao quadrado sobre 8. Uhum. Então, agora eu vou fazer uma relação entre W e W' para eu poder saber onde é que está o meu ponto P. Veja bem, se eu colocar assim, ó, W sobre W', vou fazer uma relação, vê se eu não posso dizer assim, esse F vai subir multiplicando. Então, eu posso dizer que F vezes AT ao quadrado divididos por 2 vai ser igual a F AT ao quadrado divididos por 8. Então, para resolver isso, eu faço, repete a primeira, F de AT ao quadrado sobre 2, vezes o inverso da segunda, que é 8 F de AT ao quadrado. Simplifica-se esses dois, vai ficar 8 divididos por 2, que vai dar 4, ou seja, que W sobre W' é igual a 4. Como ele quer no tempo igual a T2, e T2 a gente chamou de W', eu posso dizer que W' é igual a W divididos por 4, ou seja, o ponto que corresponde a t igual a 2 vai estar a 1/4 do W. Então, pensa, se a gente dividir isso aqui em 4 partes iguais, o 1/4 vai estar aonde? Nesse trecho aqui. Então, por isso que a resposta é a letra A. Beleza? Vamos lá. Próximo problema. No próximo problema, ele falou assim, ó, um malabarista de circo faz uma pequena bola incandescente girar em uma trajetória circular
em um plano vertical. A bola está presa à mão do malabarista por um fio inextensível. Sejam P, o módulo da força-peso da bola, T, o módulo da tração do fio que atua na bola. Considere 3 posições diferentes na trajetória. Primeiro, ponto mais alto da trajetória. Segundo, o ponto mais baixo da trajetória. Terceiro, um dos pontos à mesma altura do centro do círculo descrito na bola. Qual é o módulo da força centrípeta em cada uma dessas posições, respectivamente. Então, vamos analisar isso aí como se fosse É um movimento circular. Então, veja bem, eu vou ter 2 bolotas aqui. Eu vou analisar separado, depois a gente junta as nossas análises, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser a análise do peso, tá? Do peso e da tração do fio. Depois eu mostro para você a força centrípeta. Bom, o que ele falou? Que no ponto mais alto da trajetória eu vou ter o ponto 1. E no ponto mais baixo da trajetória eu vou ter o ponto 2. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou botar esse cara um pouco mais para lá. O ponto 3 é na metade do caminho, ou seja, na mesma altura do centro. Então, aqui ou aqui, eu vou ter quem? O meu ponto 3, certo? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Ponto 1, aqui é o centro, então aqui seria o meu ponto 3, ou aqui o meu ponto 3. E no ponto mais baixo, o ponto 2. Beleza? Como eu falei para vocês, eu primeiro vou analisar o peso e a tração. Então, pensa comigo o seguinte. Força-peso, ela sempre vai apontar para o centro da Terra. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, que para cá está o peso, para cá está o peso. O peso também vai estar aqui, ó. O peso, né? E o peso. Os pesos são iguais porque é a mesma bolinha. Agora, ele não está girando a bolinha aqui. Se ele está girando a bolinha aqui, essa bolinha vai estar presa à mão dele, que vai estar aqui no centro. Então, eu posso dizer que a tração, ela sempre vai estar apontando na direção da cordinha, né? Então, a tração vai estar sempre apontando para o centro. Beleza? Agora eu tenho que analisar o que vai acontecer com a minha força centrípeta. A força centrípeta, ela é a resultante das forças e ela é uma força radial. O que isso significa? Que a força centrípeta, ela tem a mesma direção e sentido do raio, ou seja, ela vai apontar sempre para dentro. E como a força centrípeta é a força resultante, eu sempre vou escrever assim, ó, força centrípeta, vamos botar em 1, vai ser igual. Dica do bola. Para você nunca mais errar esse tipo de questão, pensa assim, força que aponta para o centro é maior. Beleza? Força que aponta para o centro é maior. Então, veja bem, como é que vai ficar a força centrípeta em 1? Cara, as duas estão apontando para o centro, né? Tanto o peso quanto a tração. Então, força centrípeta é igual a peso mais tração no ponto 1. Na ponto 2, a gente sabe que, tração e peso, elas estão em direções diferentes, não é? Só que você tem que lembrar o quê? Força que aponta para o centro é maior. Então, fica tração
menos o peso. Beleza? E a força centrípeta em 3? Veja bem, eu estou analisando as forças na direção do eixo X. Lembra? Lembra que a gente vai fazer aqui o eixo XY? Né? Se a força-peso está na direção do Y e a tração está na direção do X, que vai ser a mesma direção da força centrípeta, então a única força resultante da força que está atuando em 3 vai ser quem? Tração. Então a força centrípeta vai ser igual a tração na posição 3. Então vamos lá, peso mais tração, tração menos o peso. Peso mais tração, então a primeira já está errada. Tração menos peso está errado. Força centrípeta 1 é igual a tração, está errado. A letra D fala, força centrípeta é tração mais peso. Beleza. Tração menos peso. Beleza. E força centrípeta é igual a tração. A resposta está na letra D. A letra E já fala aqui, tração menos peso, então está errado. Por isso que a resposta é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.